Olá, nós vamos dar início à nossa aula de hermenêutica, que seria ideal que todos estivessem acompanhando pelo Zoom, né, como a gente tem feito, mas infelizmente a maioria não tem participado. Isso de certa forma tem dado algum prejuízo para a aula. De qualquer maneira, estou então fazendo gravações, porque as aulas não têm sido da maneira como gostaria que fosse. De qualquer maneira, eu quero pensar com vocês aqui um pouco sobre as nossas aulas e dar algumas dicas daquilo que a gente tem falado, né? Nessa aula agora eu quero falar um pouco sobre as ferramentas de estudo da Bíblia, algumas ferramentas que são necessárias ou essenciais para o estudo da Bíblia. São aquelas ferramentas que ajudam você a se aprofundar no estudo. Ninguém vai construir uma casa sem ferramentas, ninguém pode móvel sem ter a ferramenta necessária. Então, na verdade, nós são essenciais, as ferramentas são opcionais, outras são extremamente essenciais. Eu quero dar algumas aqui hoje, especialmente dessas essenciais, né? Dessas ferramentas de ordem interpretativas, né? Para que você possa naturalmente dar sequência aos seus estudos. Nosso tempo não é tão grande, então nosso trabalho aqui não se encerra. Então depende muito de você continuar estudando, de você continuar se dedicando ao estudo, tá bom? Então não é um curso completo de hermenêutica, mas é uma base talvez até para que você tenha a condição de sozinho continuar estudando e de uma maneira indutiva se preparar melhor. E na verdade olhar, como a gente sempre tem dito, buscar o significado do texto, tentar entrar no texto, tentar ler os autores, o que os autores queriam dizer para os seus leitores e falar diretamente para essas pessoas, né? Então, como a gente tem falado, e dessas ferramentas, a primeira delas é você ter a Bíblia, né? Boas versões bíblicas, não apenas uma versão, né? A versão que eu particularmente tenho usado, as melhores versões que nós temos hoje em português, é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Mas a própria atualizada, a RA, Revista e Atualizada, é uma das melhores traduções que nós temos. Nós temos a NVI, uma boa tradução também, e aí, que já é mais com equivalência dinâmica. Então você tem a NVI, você tem a NVT, uma boa tradução que pode lhe ajudar. Eu acho que essas quatro, RA, a NAA, a NVI, a NVT, elas são de boa qualidade e você deveria tê-las. Aí eu sugiro algumas outras para comparação, como a Corrigida Fiel, embora eu não ache a tradução a melhor. No Novo Testamento, por exemplo, o texto Receptus, para mim não é o melhor texto grego, embora ele seja uma boa tradução que você pode usar. Outras traduções que já são mais versões, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, pode ser usada. Agora, a Bíblia Viva e outras mais eu não indico, porque na verdade são paráfrases, embora a NTLH é também um tanto quanto parafraseada, mas vale a pena para a questão de comparação. Não sugiro que use essas versões para pregação, ou para um estudo bíblico na igreja ou com as pessoas, tá bom? Então, uma boa tradução
traduções de equivalência dinâmica, como eu já disse, são importantes. Bíblias de estudo, elas também podem ser utilizadas, mas eu costumo dizer que elas entram já numa segunda etapa, né? Quando você vai trabalhar o texto, mas você deve ter também umas Bíblias de estudos com boas notas de rodapé, boas Bíblias de estudos, a Bíblia de Genebra, Bíblia MacArthur, Bíblia de estudo MacArthur, para mim é melhor. Você tem também a Bíblia anotada do Charles Hayden, você vai ter a Bíblia de estudo NVI, é uma boa Bíblia de estudos, entre outras aí que você vai poder encontrar além da NVI e além dessas de estudo que eu já citei. Você tem outras Bíblias de estudo que você pode utilizar-se e são boas Bíblias de estudo. Eu citei aquelas que eu me recordo agora e que eu vejo como uma das melhores ou as melhores que nós temos, embora eu não vou concordar 100% com todos os comentários delas, e nem você possivelmente, mas são boas Bíblias comentadas. Uma Bíblia um pouco antiga, comentada, também muito boa, a Bíblia Shed ou Vida Nova, como era antigamente nas suas primeiras edições, também é uma boa Bíblia de estudo, né? E você deve ter essas Bíblias de estudo. Eu tenho outras, né? Eu tenho outras Bíblias de estudos bem que eu particularmente uso pouco, mas eu gosto de ler para comparar os comentários feitos ali também, quando eu preciso ou quando eu vou para esses comentários, que normalmente é numa etapa apenas para tirar alguma dúvida ou apenas para olhar o que outros pensadores ou outros pregadores têm sobre a visão daquele texto, né? Paráfrases, né? Bíblias como paráfrases, eu não acho que elas são apropriadas para o estudo, mas você pode ter para uma questão também de comparação, tá certo? Isso no quesito Bíblia. No quesito Bíblia, eu acho que vale a pena você ter o máximo de traduções e versões que você possa utilizar-se, né? As ferramentas de estudo da Bíblia, por assim dizer, você vai ter esses estudos bíblicos. Eles podem te ajudar, então, esses estudos da Bíblia, eles podem te ajudar bastante naquilo que você vai, então, poder apresentar para as pessoas, tá bom? Então, eu indico, né, esses livros, essas versões da Bíblia, e deixa eu só tentar aqui, eu estou pesquisando aqui uma coisa para também olhar, deixa eu ver se eu consigo, acho que não, muito bem, mas tudo bem, vamos lá. Então, como a gente tem dito de algumas ferramentas, essas ferramentas são essenciais, a Bíblia é uma ferramenta essencial. Outros livros, né, outras ferramentas que podem te ajudar para o estudo bíblico, além da Bíblia, você deve ter outros livros, aqui eu estou mudando aqui a página, uma concordância, ela é muito boa. Hoje você tem na internet, né? Hoje você não precisa ter uma concordância em papel, pela internet você pode pesquisar, tá? Porque ela tem um índice de palavras, né, contidas na Bíblia e todas estas coisas. Então uma concordância hoje você tem virtual, pode te ajudar a achar textos que também te remetam àqueles que você já está usando, ou procurar algum texto que você não se recorda. Então uma concordância, ela é muito bom. Um atlas bíblico, um bom atlas bíblico, nós fizemos aula de geografia, atlas bíblico também é muito bom para você ter uma noção
do local, né, da onde estava, e também até livros sobre o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento. Eles vão te ajudar a compreender a época, né, de cada escrito. Acho que vale muito a pena, né? Que ele vai te dar alguma orientação. Dicionário bíblico é bom você ter, né? Você pode ter algum dicionário que pode te ajudar, ou alguma enciclopédia bíblica que vai te dar vários nortes, várias orientações. Digo que esses materiais eles são sempre um pouco mais adiante, conforme você vai estudando, né? E comentários, né? Comentários bíblicos, com certeza, eles são muito bons que você tenha. Agora, a gente sempre diz, né? E uma coisa que eu pessoalmente faço, né? Eu só vou para o comentário. Isso vai depender, cada pastor, talvez indique formas diferentes sobre o assunto, né? A minha orientação é que o uso dos comentários seja no final do estudo, né? Quando você está no fim do estudo, quando você já talvez exauriu aquilo que você poderia compreender do texto bíblico, então você procura o apoio nos comentários. Eu hoje uso os comentários mais para confirmar aquilo que eu já fiz. Normalmente eu deixo o meu material pronto e vou ler alguns comentários sobre o que falam sobre aquele texto que eu estou trabalhando. E aí, de acordo com o comentário, naturalmente eu posso encontrar vários comentários que vão argumentar totalmente oposto ou muito diferente daquilo que foi a conclusão que eu cheguei. Então eu tenho que reavaliar se o meu comentário, se o meu estudo, ele atingiu o objetivo ou não. Normalmente esses comentaristas eles vão estar certo e eu errado, até porque eu não vou me comparar a homens daquele vulto, né, que já escreveram comentários daquelas maneiras. Então eu vou avaliar bem. Há alguns momentos que você pega comentários que vão ter posições diversas sobre um determinado assunto e alguns vão estar de acordo com o que você pensa, outros diferentes. Então você vai ter que analisar e procurar 2, 3, 4 comentários para ver o que a maioria diz. Alguns textos você vai ter bem dividido, então você vai partir mais para a opção daquilo que você já entendeu do texto bíblico e aqueles comentaristas vão te dar a informação que você quer. E aí aqueles que não pensam como você, ou como alguns comentários, você pode até citá-los dentro de um estudo bíblico e até fazer algumas ponderações e tentar ver que há alguma, que pode ser que naquele comentário contrário do que você pensa, de repente tem alguma coisa boa e até de fato faz sentido dentro do pensamento daquele autor. Então, comentário bíblico ele é importante, mas ele não deve ser uma muleta que você usa para completar o seu estudo, certo? Algumas ferramentas que são opcionais também, livros sobre arqueologia, manuais bíblicos, eles podem ser livros que vão te ajudar mais adiante. Agora, algumas ferramentas que é para você se aprofundar ainda mais no texto, e essas são indispensáveis especialmente para aqueles que são pastores, para aqueles que pregam com constância, né? É ter o texto hebraico, é ter o texto grego para os seus estudos bíblicos. Eu particularmente tenho desenvolvido o meu ministério mais voltado para o estudo do Novo Testamento, pregações do Novo Testamento. Então o meu trabalho tem sido interpretar o texto a partir especialmente do texto do Novo Testamento, do grego. Meu conhecimento de hebraico ele existe, embora seja bastante limitado, então eu tenho que usar algumas outras muletas, por assim dizer, mais materiais que me ajudem no estudo, porque eu não tenho a profundidade necessária que eu deveria ter, ou que alguns podem ter, no texto hebraico. Já no texto grego eu tenho muito mais facilidade, tenho trabalhado muito mais,
até dado aula na área da gramática do grego. E eu gosto muito de fazer exegese do Novo Testamento, trabalhar um texto no Novo Testamento, o que dá extremo trabalho para quem usa o Novo Testamento. Um sermão bem preparado com todas as nuances e toda a pesquisa que você faz no Novo Testamento a partir dos textos originais, há um gasto normal aí de 40 minutos. Da parte do estudo, não da parte de 40 minutos, 40 horas, né? Não há entrega do sermão, porque aí é a parte homilética, mas a parte de estudo bíblico, de hermenêutica, de exegese, de leituras que se exige para um preparo de um estudo bíblico, eu costumo gastar em torno aí, quando eu tenho que fazer todos esses detalhes, algo em torno de 40 horas de estudo, o que exige bastante preparo. Então, essas ferramentas, especialmente, eu creio que quanto mais você quer se aprofundar nas Escrituras, vale a pena você ter Novo Testamento grego, aprender o texto grego, aprender a ler, aprender a interpretar a partir dele, aprender a fazer uma boa exegese a partir do texto grego, o que vai te ajudar muito, muito, muito na interpretação bíblica. A hermenêutica, ela complementa a exegese complementa a hermenêutica. Embora quando a pessoa não tem toda essas ferramentas exegéticas e de língua original, então a pessoa pode, a partir do próprio texto em português, procurar entender o texto, né? Procurar entender, ver no texto em português mesmo, onde está o sujeito, onde está o objeto direto, onde está o objeto indireto, os verbos, os adjetivos, substantivos, olhar cada um como aquele substantivo tem sido usado no texto. Às vezes no português ele não vai ficar tão claro, o uso de determinadas palavras dentro do contexto, mas se a nossa ferramenta é a nossa língua somente, então você deve fazer o uso melhor possível do texto, daquilo que você pode fazer, tá bom? Então essa é algumas orientações sobre o que você deve ter de ferramentas para o estudo da Bíblia, para o estudo da Bíblia. Outra coisa, e a gente vai falar aqui o que você deve fazer, nós já temos falado e repetido aqui, você deve fazer uma observação panorâmica da Bíblia. O leitor de um livro bíblico, ele tem que ler o livro por inteiro. Lembra, nós estamos trabalhando, e já temos falado aqui, o livro de Tiago. Nós temos trabalhado o livro de Tiago. O livro de Tiago, você deve conhecê-lo ou estudá-lo por inteiro. Essa foi uma das primeiras orientações, ainda presencialmente. Eu já disse, leia pelo menos 5 vezes o livro. Pelo menos 5 vezes o livro. E é um livro pequeno. É um livro que em meia hora, no máximo, até menos, na verdade 20 minutos, 15 minutos, você lê o livro inteiro de Tiago. Então leia ele, como uma unidade, como uma foto aérea. Você está olhando ele, o todo daquele livro. Então, é aquilo que nós podemos chamar, que há 3 passos que a gente pode pensar no estudo bíblico, que essa primeira parte que eu estou falando é a observação, aquilo que nós chamamos, deixa eu me levantar aqui, é aquilo que nós chamamos de observação panorâmica. Então, primeiro é a observação panorâmica. Você deve observar o texto como uma foto de cima. Você está olhando o texto, você vê
todo o texto. Então você faz uma observação panorâmica. Depois da observação panorâmica, o segundo passo que você vai dar é fazer uma análise do texto. Então você vai fazer uma análise do texto bíblico. Você vai analisar o texto, avaliar o texto. Você fez uma observação panorâmica. A partir daí você parte para uma análise do todo. Do todo. Tá? Então você olha o livro como inteiro. Depois você vai analisar o texto, né? Você vai separar mentalmente as partes do todo e observar como eles se relacionam entre si. Né? Que nós já fizemos esse estudo juntos, para quem participou das aulas, olhando o livro de Tiago. Então você vai ver o todo do livro, né? Você viu o todo do livro. A partir do todo do livro, você vai começar a dividir, né? Dividir o texto em partes, olhar o texto, dividi-lo em partes, seção, parágrafo, versículo, frases, e como que essa divisão ela se encaixa, né, aqui, naquilo que você observou, naquilo que você avaliou, tá certo? Então você parte para isso a partir dessas questões, né? Como elas se relacionam. E depois de você fazer a observação panorâmica e a análise, então você vai fazer o quê? A síntese, né? A síntese. Você faz a síntese, né? Sintetizar é ajuntar as informações recolhidas na observação panorâmica e na análise e formular suas conclusões e aplicações. Você olhou o quadro maior, então você analisa os elementos que compõem e agora você você forma a compreensão do material como aquela verdade que você entendeu e aplica a você dentro do seu contexto. E aí na parte de você aplicar para os outros, na pregação, depois de você aplicar para si mesmo, porque primeiro o estudo deve ser aplicável para a minha vida. Sendo aplicável para a minha vida, aquilo que eu aprendi, eu vou levar para o outro, ensinar o outro e aplicar na vida do outro. Mas primeiro o texto falou comigo, falou o meu coração. Tá? Normalmente, qual é a parte que nós negligenciamos nesses estudos? Essa aqui, a observação panorâmica, nós deixamos de lado. Nós já queremos ir para o texto que vamos estudar, olhar os versículos que vamos estudar e tentar aplicar diretamente, né? Então isso traz um prejuízo para o estudo bíblico. Tá? Então, na observação panorâmica, você tem que dar alguns passos, tá certo? Vamos lá. Talvez você não enxergue isso aqui na lousa, mas é o que eu tenho no momento aqui, né? Então deixa eu pôr aqui, observação panorâmica. Observação panorâmica, tá? A partir da observação panorâmica, o que você vai ter aqui? Em primeiro lugar, você deve ler o livro e obter as impressões gerais. Você tem que primeiro obter as impressões gerais do livro. O que é que esse livro tem de impressões gerais dele? Depois, você deve ver qual é o gênero desse livro. Não é? Que tipo de gênero literário? Não é? Qual é o gênero literário desse livro? Nós já falamos sobre isso. Se é uma epístola, se é lei, se é uma narrativa, se é um gênero apocalíptico, então você vai ter que ver. Nós já falamos também, e eu só estou repetindo, você vai listar o quê? Os termos
chaves do livro. Os termos chaves do livro, tá certo? Depois você tem que criar o que? Um resumo disso. Um resumo, um quadro de resumo. Aí você vai o quê? Esboçar o texto. Ou o livro, na verdade, né? Esboçar o livro. Tá? Depois você vai fazer o quê? Novamente, revisar se o seu esboço, se esse esboço aqui, ele está em consonância com o tema do livro. Tá certo? E aí, por fim, não vai caber aqui, eu vou pôr aqui do lado. 7. Você deve fazer um panorama histórico resumido. Panorama histórico resumido. Tá certo? Um panorama histórico resumido. Então, esses passos, esse passo é um processo de observação panorâmica. Tá? A partir destes passos, você está, então, fazendo a observação panorâmica do livro. Tá certo? E isso é de suma importância. Tá? Então, você primeiro vai ter, e aqui a gente vai falar um pouco disso, você vai, como eu já disse, a melhor maneira de você entender ou aprender o conteúdo da Bíblia é ler a Bíblia. Pode soar como superficial, mas é impressionante como muitos cristãos tentam dominar a Bíblia sem ler o texto. Então é importantíssimo, fundamental, né, que você leia o texto, 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 leia o texto. Ler, observar, repita isso. É importante, você tem que fazer, não tem como interpretar se você não ler e reler. Tá bom? Eu já bati nisso várias vezes, mas eu tenho que deixar isso firme na mente de você. Todavia é importante também ter um propósito em vista cada vez que você lê um parágrafo, capítulo ou seção do livro bíblico. Se você mira o nada, certamente você não vai atingir o alvo. Ler a Bíblia com propósito pode transformar o tédio em excitação. Às vezes a gente vai pegar a Bíblia e vai falar, eu tenho que ler, eu vou ler. Não, de jeito nenhum. Leia a Bíblia. Primeiro passo, a escolha do livro é estudar o livro. Nós temos, para a gente olhar aqui, nós temos trabalhado o quê? O livro de Tiago. Né? Então você tem que ter a noção do livro. Né? Agora, só como exemplo, por exemplo, o livro de Romanos, você deve enumerar as impressões ao ler o livro. Né? A carta explica o evangelho, não é Tiago, Romanos, tá bom? Estou falando de Romanos. Tiago nós temos estudado juntos. Você vai estudar minuciosamente o evangelho da salvação, porque a carta explica isso, qual a relação de judeus e gentios, as principais divisões do livro, doutrinária, histórica e prática, enfatiza a soberania de Deus, fala da lei, o autor mostra conhecimento do judaísmo e tem um interesse pela nação de Israel, os benefícios do evangelho pela fé, e por aí vai. Tem várias coisas que o livro de Romanos vai nos apresentar. Então isso é uma observação por cima, você está olhando a fotografia do livro. Isso você deve fazer no seu estudo bíblico, isso é a observação panorâmica. Quanto ao gênero,
Se é um livro histórico como Gênesis ou Josué, se é um livro jurídico como Levítico, se é um livro de sabedoria como Jó ou Provérbios, se é um livro poético como Salmos, se é um livro filosófico como Eclesiastes, se é um romance como Ruth e Cantares, se é um livro profético como Isaías, Abacuque e outros profetas, se é um evangelho como Mateus, se é epístola ou carta, se é um livro apocalíptico, então profético, mas tem aquela visão mais apocalíptica também. Então é necessário entender qual é a literatura do texto que você está estudando. E o que isso implica no entendimento do livro. O livro dos Salmos pode conter expressões honestas sobre dúvida, temores, amargura do escritor. Elas não se tornam normativas, atitudes normativas para um crente, mas há tempos em que podemos identificar essas emoções em nossas próprias experiências. Os evangelhos contêm instruções que foram temporárias, tais como só evangelizar judeus, mas que foram substituídas para ir fazer discípulos de todas as nações. Então, o gênero literário, ela cumpre um papel importante em como o texto é interpretado e aplicado. Tá? Então, é necessário entender qual é o texto do gênero, qual é o gênero literário do texto que estamos estudando. A unidade básica na literatura bíblica, que vai nos dar aí os termos chaves para nós entendermos, né? O parágrafo do texto, de um texto maior, o parágrafo que você vai estudar, ele é um grupo de frases que forma uma divisão das ideias do autor. Normalmente o parágrafo abrange um tópico, uma porção conveniente de uma narrativa. Então, o parágrafo incluirá um participante no mesmo tempo e lugar. Então, você deve entender. Passo 1. Comece observando suas impressões gerais acerca do parágrafo como um todo. Passo 2. Observe as emoções ou atitudes do autor ou narrador do parágrafo. Passo 3. Observe o conteúdo principal do parágrafo. Passo 4, note as frases mais importantes do parágrafo e escolha as de maior importância, tá? E decida qual é o tema central ou tópico daquele parágrafo e qual a ligação dele com o todo, né? Esses termos chaves que vão estar nessas frases, eles vão estar distribuídos no livro. Quais são os que ocorrem com maior frequência? Como é que eles estão espalhados pelo livro? Eles não podem estar concentrados, mas eles vão estar espalhados. E qual a relação dele com o livro como um todo? Então é importante você observar, porque esses termos chaves quer dizer que o autor está querendo apresentar alguma coisa. Isso está envolvido com o tema do autor. Por isso que ele repete muitas vezes a mesma realidade. Ok? Ele repete a mesma realidade. Muito bem. A partir também de você ter esses termos chaves e esta parte que nós estamos observando, ainda nós estamos falando do quê? Observação panorâmica. Depois da observação panorâmica, nós ainda vamos olhar para o texto como um todo e depois fazermos uma síntese do livro. Então, o que é o quadro resumo do livro, né? São as divisões do livro, né? Você pode encontrar as divisões de parágrafos na sua Bíblia. Eu já tenho dito para vocês evitarem de pegar aqueles textos que já estão lá em negrito. Eu estou sem espaço aqui na lousa, mas você pode fazer. Nós temos estudado o livro de Tiago. Então, quando a gente olha o livro de Tiago, eu acho que a luminosidade está ruim para pegar esta parte. Ver se melhora um pouco. Então, melhorou um pouquinho. Então, você tem aqui o livro de Tiago. Então, aí você vai pegar capítulo 1 de Tiago, capítulo 2,
capítulo 2, 3, e por aí vai. Nos capítulos de Tiago, você vai olhar o capítulo 1, que ele fala nesse capítulo. Então, você vai fazer um quadro, dos versículo 1, introdução, do 2 ao 12, do 13 ao 18, sei lá, eu não lembro exatamente agora a divisão, mas o que eu estou dizendo, esse é o quadro que você vai fazer, o quadro do livro como um todo, não é? Um quadro do livro como um todo. Nós já fizemos isso, ou trabalhamos isso juntos no Zoom. Os alunos que participaram da aula, nós fizemos isso olhando para uma folha no computador e indo preenchendo. Então nós temos que estabelecer essas divisões do livro. Então releia o livro procurando essas divisões. Divida os parágrafos deste livro, não é? É muito útil que você faça isso. É muito útil que você faça isso. Tá certo? Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Bom, então na verdade é muito útil que você então faça essas divisões do livro, tá bom? Então, por enquanto, esta parte nós estamos olhando o quê? O resumo, né? O resumo, ele vai te dar o quê? Um quadro do livro, né? É um quadro resumido de todo o livro. Você deve observar. Eu vou fazer uma pausa no vídeo agora no próximo vídeo nós seguiremos então com esta parte da observação panorâmica. Tá joia? Até já!